O cheiro de lasanha ao forno preenchia minha sala de jantar naquele domingo de março. 3 lugares à mesa, como sempre. Guardanapos dobrados, suco de laranja fresco espremido pela manhã, a toalha bordada que minha mãe me deu no meu casamento há 30 anos. Rafael chegou primeiro, sozinho. Me beijou na testa como fazia desde criança. Seus lábios tocaram minha pele com o mesmo carinho de sempre, mas havia algo diferente no olhar. Uma hesitação, um peso que eu não conseguia decifrar. Giovanna entrou depois, sorriso educado, aquele cumprimento de 2 beijos que sempre pareciam calculados, medidos, cronometrados. Um beijo em cada bochecha, mas sem calor, sem afeto real. Apenas protocolo. Ela usava um vestido azul claro, cabelo solto, maquiagem impecável. Bonita como sempre. Fria como sempre. Sentamos. Garfos batendo em pratos. Conversa superficial sobre trânsito, sobre o projeto novo do Rafael no escritório de arquitetura, sobre o cliente exigente que mudava de ideia toda semana. Eu servia a lasanha. Camadas perfeitas de massa, molho que ferventou por 3 horas, queijo derretido formando aquela crosta dourada que Rafael sempre amou. A mesma receita que fazia quando ele tinha 6 anos e dizia que era a melhor do mundo, que nenhum restaurante conseguia fazer lasanha melhor que a minha. Engoli um pedaço, bebi um gole de suco, respirei fundo. A pergunta estava na ponta da língua há semanas. Meses, talvez. 3 anos de namoro. Noivado anunciado há 8 meses. E nada. Nenhuma data, nenhum plano compartilhado comigo, nenhuma conversa sobre vestido, sobre local, sobre lista de convidados. Nada. Como se eu não fizesse parte disso. Como se o casamento do meu filho único não tivesse nada a ver comigo. Decidi perguntar. Casual. Leve. Como quem pergunta sobre o tempo ou sobre o final de semana. E aí, quando vocês vão marcar a data? Preciso começar a me organizar. Sorri. Tentei parecer animada, não ansiosa, não desesperada, não carente. Rafael parou de mastigar. Seus olhos encontraram os de Giovanna. 1 segundo. 2, 3, 4. Um silêncio que pesava como chumbo, como concreto molhado, como algo que esmaga o peito e não deixa respirar. Então ela falou. Voz tranquila, quase indiferente, como quem comenta que está chovendo lá fora. Já casamos ontem, Vera. Foi algo íntimo, só testemunhas. Ontem. Apenas ontem. Só ontem. Meu garfo escorregou dos dedos, bateu no prato com um ruído metálico que ecoou pela sala inteira, reverberando nas paredes, no teto, dentro do meu peito. Senti o mundo inclinar, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, como se eu estivesse caindo em um buraco sem fim. Rafael abaixou a cabeça. Não me olhou. Giovanna continuou comendo, mastigando devagar, cortando a lasanha em pedaços pequenos, como se tivesse comentado sobre o clima, sobre o preço da gasolina, sobre qualquer coisa banal e sem importância. Meu coração batia tão forte que pensei que eles pudessem ouvir. Cada batida gritava, excluída, completamente excluída, apagada, esquecida, descartada. Ontem, minha voz saiu fina, quebrada, quase um sussurro. Cartório. Rápido, simples, sem complicação. Giovanna limpou a boca com o guardanapo, dobrou ele cuidadosamente, colocou ao lado do prato. Rafael mexia a comida no prato, empurrando pedaços de lasanha de um lado para outro, sem comer, sem levantar os olhos. Tentei processar. Meu filho único, meu Rafael. O menino que dormia abraçado comigo nas noites terríveis depois que o pai morreu, quando o mundo parecia ter acabado. O adolescente que me levava sorvete de chocolate quando eu chorava escondida no quarto, pensando que ele não percebia. O jovem de 21 anos que segurou minha mão no velório do pai e prometia: Mãe, quando eu casar, você vai estar lá, na primeira fila, bem na frente. Eu prometo. Você vai estar linda, vai chorar de emoção e eu vou te abraçar antes de beijar minha esposa. Prometo. Esse Rafael casou ontem. E eu não sabia. Não fui convidada. Não recebi uma ligação, uma mensagem, um aviso. Nada. Absolutamente nada. Fechei os olhos. Vi flashes. Rafael aos 8 anos. Gravata torta no casamento do primo, dizendo:
Quando for o meu, a senhora me ajuda a arrumar a gravata, né, mãe? Rafael, aos 16, depois do meu aniversário surpresa que ele organizou sozinho, dizendo: um dia eu vou te dar uma festa linda, mãe. Quando eu casar, você vai ver. Vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Rafael, aos 21, no cemitério, terra caindo sobre o caixão do pai, segurando minha mão tremendo. Vamos ficar bem, nós dois. Sempre nós dois. Abri os olhos. Eles estavam ali. Rafael, meu filho, evitando meu olhar como se tivesse vergonha. Giovanna, minha nora, serena como se nada tivesse acontecido, como se tivesse comentado que comprou pão na padaria. Engoli em seco. Forcei um sorriso que doía nos cantos da boca, que queimava por trás dos olhos, que rasgava por dentro. Ah, que bom! Parabéns! As palavras saíram mecânicas, automáticas, vazias. A lasanha na minha boca tinha gosto de cinza, de poeira, de nada. O cheiro que antes era acolhedor agora me sufocava. Continuei sorrindo. Porque é isso que mães fazem, não é? Sorriem, mesmo quando o coração está despedaçando, mesmo quando sentem que foram apagadas, esquecidas, descartadas como lixo. Rafael finalmente me olhou. Seus olhos estavam vermelhos, úmidos. Quis alcançar sua mão. Quis perguntar: por quê? Por que você fez isso comigo? Mas não perguntei. Apenas sorri. E dentro de mim, algo se partiu. Uma fissura fina, quase imperceptível, que eu sabia que iria crescer, se alargar, se transformar em abismo. Masnorn, capítulo 2. A viúva e o filho único. 8 anos atrás, em uma manhã fria de julho, meu mundo terminou e recomeçou ao mesmo tempo. Carlos, meu marido de 26 anos de casamento, teve um infarto fulminante dirigindo para o trabalho. Ele estava na beira-mar norte, semáforo vermelho, quando simplesmente desabou sobre o volante. 47 anos. Saudável. Acabara de fazer check-up completo. Colesterol perfeito. Pressão arterial normal. Planejávamos viajar para Buenos Aires no fim do ano. Tínhamos acabado de pagar o apartamento depois de 20 anos de financiamento, a vida inteira pela frente. E então, em um instante, em uma batida de coração que não veio, ele se foi. Rafael tinha 21 anos. Estava no 3º ano de arquitetura na Universidade Federal. Lembro dele chegando ao hospital, correndo pelo corredor de piso branco e brilhante, o rosto desfeito, os olhos procurando os meus, buscando alguma resposta que eu não tinha. Lembro do médico saindo da sala de emergência, tirando a máscara, balançando a cabeça. Lembro de segurarmos as mãos um do outro no velório, 2 pessoas naufragando juntas, no mesmo mar escuro, tentando encontrar chão firme onde não havia chão nenhum. Lembro dele dizendo, no cemitério, enquanto jogávamos terra sobre o caixão do pai, terra que fazia um som oco e terrível batendo na madeira: eu vou cuidar da senhora, mãe. A gente vai ficar bem. Prometo. A gente sempre vai ficar bem. E ficamos. De uma forma torta, dolorida, tropeçando em lembranças e silêncios. Mas ficamos. Rafael passou a dormir em casa 3 vezes por semana. Trazia pizza nas sextas-feiras porque sabia que eu não tinha ânimo para cozinhar. Jantávamos juntos quase todos os dias. Ele me levava ao supermercado aos sábados, porque eu tinha medo de dirigir após o acidente do Carlos, medo irracional de que o mesmo acontecesse comigo. Viajamos juntos para a praia no aniversário de 1 ano da morte do pai. Bombinhas. Hotel simples. Caminhamos pela orla ao amanhecer. Choramos na beira do mar, água gelada tocando nossos pés descalços. Rimos também, lembrando das piadas ruins que Carlos contava, das manias engraçadas dele, de como ele cantava desafinado no chuveiro. Aos poucos, a dor foi se transformando em saudade suportável, em memória que aquecia em vez de queimar. Rafael se formou com honras. Começou a trabalhar em um escritório de arquitetura renomado no centro de Florianópolis. Teve namoradas. Algumas eu conheci. Jantares em casa, conversas educadas sobre faculdade, sobre trabalho, sobre planos. Nenhuma durou muito. Rafael sempre foi exigente. Ainda não encontrei a pessoa certa, mãe, dizia, sentado na varanda, tomando café comigo aos domingos. Quando encontrar, você vai ser a primeira a saber. Eu esperava, sem pressa, sem ansiedade. Meu filho era tudo o que me restava da família que construí com Carlos.
Era minha âncora, meu propósito, minha razão de acordar todos os dias e continuar. Então, 3 anos atrás, ele me ligou animado. Era uma quinta-feira à noite. Setembro, primavera começando. Mãe, conheci alguém especial, muito especial. Quero que você conheça. Pode ser sábado? Giovana. Designer gráfica freelancer, 24 anos na época. Bonita, educada, inteligente, formada em design pela mesma universidade onde Rafael estudou. Eles vieram jantar. Eu fiz estrogonofe de frango, a comida favorita do Rafael desde criança. Arroz soltinho, batata palha crocante. Giovana elogiou tudo. Sorriu muito. Conversou sobre design, sobre projetos para startups, sobre a dificuldade de trabalhar como freelancer. Pareceu perfeita, absolutamente perfeita. Mas havia algo, um detalhe pequeníssimo que me incomodou. Uma frieza nos olhos quando ela olhava para mim. Um jeito de tocar no braço do Rafael quando eu falava, como se estivesse marcando território, sinalizando posse. Comentários sutis, quase imperceptíveis. Rafael sempre fala que você é muito protetora. Deve ser difícil para você aceitar que ele cresceu. Dito com sorriso, mas com veneno embaixo, com uma pontada de agressividade disfarçada de observação inocente. Eu ignorei. Achei que era insegurança dela, coisa de início de relacionamento, medo natural de não ser aceita pela sogra. Todo mundo tem essas inseguranças, pensei. Vai passar. Os meses passaram. As visitas do Rafael ficaram menos frequentes. Antes, ele vinha 3 vezes por semana. Depois, 2. Depois, 1 vez. Depois, só aos domingos. Depois, nem sempre. Estou ocupado, mãe. Projeto grande no escritório. Giovana e eu temos planos para o fim de semana. A gente marca depois, tá bom? Eu esperava. Paciente. Afinal, ele tinha namorada. Era natural. Eu entendia. Ou fingia entender. O aniversário de 2 anos da morte do pai. Rafael sempre vinha. Era nosso ritual sagrado. Acendíamos uma vela, olhávamos fotos antigas espalhadas na mesa de centro, conversávamos sobre Carlos por horas. Mas naquele ano, ele ligou de manhã. Mãe, não vou conseguir ir hoje. Giovana planejou uma surpresa para mim. Aniversário de namoro, desculpa. Engoli a decepção seca na garganta. Sem problema, filho. Aproveite. Seu pai ia entender. Fui sozinha ao cemitério. Capítulo 3. Os sinais que ignorei. A madrugada após o almoço foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama que dividi com Carlos por 26 anos, olhando para o teto onde ainda havia uma mancha de umidade que ele prometeu consertar na semana antes de morrer, repassando cada momento dos últimos 3 anos como uma investigadora obcecada, revisando provas de um crime que aconteceu bem debaixo do meu nariz. O primeiro aniversário que Rafael esqueceu foi há 2 anos. Maio. Meu aniversário de 54. Desde que ele tinha 7 anos de idade, Rafael ligava de manhã cedo, antes mesmo de eu acordar, voz sonolenta, mas animada. Parabéns, mãe, sou o primeiro, ganhei! Como se fosse uma competição que ele sempre fazia questão de vencer. Aquele ano, o telefone ficou mudo. Esperei o dia inteiro. Cozinhei um bolo pequeno para mim mesma, acendi uma vela sozinha, cantei parabéns baixinho. Às 8 da noite, Rafael enviou uma mensagem curta, sem emoção. Desculpa, dia corrido no escritório. Parabéns, te amo. Eu respondi imediatamente. Sem problema, filho querido. Obrigada. Te amo mais. Engoli a mágoa, a decepção, a tristeza que apertava o peito. Não quis parecer a mãe carente, pegajosa, sufocante, desesperada por atenção. O Natal daquele mesmo ano. Mãe, eu e a Giovana vamos passar o Natal só nós 2. Ele avisou por telefone 1 semana antes. Voz firme, decisiva, como se já tivesse ensaiado a frase várias vezes. A gente quer começar nossas próprias tradições, sabe como é. Espero que você entenda. Pela primeira vez em 29 anos, meu filho não passou o Natal comigo. Sentei sozinha na mesa de jantar. A mesa que meu marido ajudou a escolher na loja de móveis, carregando ela escada acima porque o elevador estava quebrado. A mesa onde Rafael fazia lição de casa, reclamando de matemática. A mesa onde comemoramos todas as conquistas, todas as vitórias, todas as pequenas alegrias da vida. Olhei para o lugar vazio onde ele deveria estar sentado. Comi sozinha. Peru assado comprado só para mim,
porque ainda tinha esperança idiota de que ele mudasse de ideia e aparecesse de surpresa na porta. Os presentes que levava eram sempre recusados, sutilmente, claro, educadamente, sempre com desculpas que pareciam razoáveis. Ah, Vera, não precisava mesmo. A gente está tentando ter menos coisas em casa, sabe? Minimalismo. Leu sobre isso? Faz bem para a mente. Giovanna com aquele sorriso que não chegava aos olhos, que não aquecia nada. Uma vez levei um livro raro de arquitetura para o Rafael. Caro, importado. Sobre Oscar Niemeyer, seu arquiteto favorito desde a faculdade. Procurei em 3 sebos diferentes. Giovanna pegou da minha mão antes que ele pudesse ver direito, antes que ele pudesse folhear, apreciar. Que fofo, Vera! Vou guardar aqui para ele olhar com calma depois. Nunca mais ouvi falar daquele livro. Nunca vi Rafael comentar, como se nunca tivesse existido. Os convites para jantar foram ficando mais raros, mais espaçados, até quase desaparecerem. Eu ligava animada. Rafael, vem jantar sábado, faço aquela lasanha que você adora. Ele hesitava. Sempre hesitava. Deixa eu ver com a Giovanna, mãe. Ela organiza nossa agenda. Depois, mãe, a gente já tem compromisso sábado. Fica para a próxima. Ou, Giovanna não está se sentindo bem. Prefere ficar em casa. Ou, a gente está cansado, sabe? Semana puxada. Outro dia a gente vai. Sempre Giovanna. Sempre ela no centro das decisões, como se Rafael tivesse virado marionete. As conversas foram ficando superficiais, vazias, mecânicas. Antes, Rafael me contava tudo. Projetos complexos no trabalho, problemas com clientes exigentes, sonhos sobre abrir o próprio escritório um dia, ideias malucas de construir casas sustentáveis. Depois de Giovanna entrar na vida dele, as conversas eram assim. Como você está, filho? Bem, mãe. E a senhora? Bem também. E o trabalho? Corrido. Silêncio pesado. E a Giovanna? Ela está bem. Mais silêncio sufocante. Bom, mãe, preciso ir. A gente se fala. Sempre precisava ir. Sempre tinha algo mais importante. Sempre. Sentada na cama, às 3 da manhã, bebi café requentado no micro-ondas. O gosto amargo combinava perfeitamente com o sentimento amargo no peito. Lembrei de um comentário específico que Giovanna fez há cerca de 1 ano. Estávamos os 3 no apartamento pequeno deles em Coqueiros. Eu havia levado brigadeiro, porque Rafael sempre amou desde criança, sempre pedia nos aniversários. Giovanna comeu fez cara de aprovação forçada, exagerada, teatral, e disse olhando diretamente para Rafael: Sabe, amor, agora que somos adultos de verdade, não precisamos mais dessas coisas de infância, né? Brigadeiro é coisa de festa de criança. A gente precisa amadurecer nosso paladar. Rafael riu. Um riso constrangido, desconfortável. Eu ri também, forçado, mas doeu profundamente. Porque ela não estava falando de brigadeiro. Estava falando de mim. Estava dizendo, você é passado, infância, coisa que precisa ser deixada para trás. Outro comentário, outro dia, outra facada disfarçada de brincadeira. Rafael não precisa mais de mãe, Vera. Ele tem esposa agora. Tem alguém que cuida dele de verdade. Dito com sorriso largo, como se fosse brincadeira inocente. Mas os olhos dela eram sérios, frios, calculistas. Os olhos diziam claramente, saía da nossa vida, você não é mais necessária. Eu fui saindo, gradualmente, sem perceber o padrão, aceitando cada desculpa, cada cancelamento, cada exclusão pequena, pensando sempre, sou eu que estou sendo exagerada, dramática. Sou eu que estou sendo ciumenta, possessiva. Sou eu que não estou entendendo que ele cresceu, que tem vida própria, que não pode viver grudado na mãe para sempre. A culpa sempre caía em mim. Sempre eu era o problema. O cheiro da casa vazia me sufocava. O som do silêncio era ensurdecedor, pesado. O telefone que não tocava pesava na minha mão como pedra. Peguei o celular. Eram 4:30 da manhã. Luz fraca do amanhecer começando a entrar pela janela. Enviei mensagem para Rafael. Precisamos conversar, sério, urgente, sem Giovanna. Só nós 2. Mãe e filho. Tiwain. Capítulo 4. A conversa que não veio. Rafael demorou 3 dias inteiros para responder.
3 dias que pareceram 3 meses, 3 anos, 3 vidas inteiras. Eu olhava o celular compulsivamente a cada 5 minutos. Visualizado às 6 da manhã de segunda-feira, sem resposta. Visualizado novamente terça à tarde, sem resposta. Na quarta-feira, finalmente, às 3h20 da tarde, uma mensagem curta. Oi, mãe, desculpa a demora. Trabalho muito pesado essa semana. Prazos apertados. A gente pode conversar no fim de semana? Sábado, talvez? Não, não podíamos. Não conseguíamos. Eu não aguentava mais esperar, mais engolir, mais aceitar migalhas de atenção. Liguei imediatamente, mãos tremendo segurando o telefone. Chamou uma vez, 2, 3, 4. Pensei que iria cair na caixa postal, que ele iria ignorar como fazia ultimamente. Mas no 5º toque, ele atendeu. Voz baixa, sussurrando quase, como se estivesse escondido em algum lugar. Mãe, Rafael, preciso falar com você agora. Não posso esperar mais. É sobre o casamento, sobre tudo. Silêncio tenso do outro lado. Ouvi ruído de porta fechando, passos apressados, respiração pesada. Ele estava se isolando, procurando privacidade, longe dela, provavelmente. Longe de Giovanna, que sempre parecia estar por perto, sempre controlando, sempre ouvindo. Mãe, a gente pode conversar com calma depois? Estou no meio de uma reunião importante com cliente. Não é bom momento. Seu casamento foi ontem, Rafael. Ontem. E eu não sabia. Minha voz tremeu violentamente, quebrou no meio. Lágrimas queimavam meus olhos, ardiam, transbordavam. 3 dias de silêncio acumulado explodiram de uma vez só. Você casou. Meu filho único casou. E eu não estava lá. Não fui convidada, nem sequer avisada com antecedência. Como isso é possível? Como você fez isso comigo? Mãe, ele suspirou fundo. Um suspiro cansado, derrotado, exausto. Foi decisão da Giovanna, principalmente. Ela queria algo muito pequeno, sem pressão de família, sem expectativas grandes. Sabe como casamentos grandes, cheios de gente, deixam ela extremamente ansiosa. Ela tem crises de pânico com multidões. Sem pressão. Como se eu fosse pressão insuportável. Como se minha presença no casamento do meu próprio filho, meu filho único, fosse um peso esmagador, uma obrigação sufocante, algo a ser evitado a todo custo. Rafael, eu sou sua mãe. Não estou pedindo festa enorme com 300 convidados. Estou dizendo que fui deliberadamente excluída do dia mais importante da sua vida inteira. Do dia que você prometeu, quando criança, que eu estaria na primeira fila. Não foi exatamente assim, mãe. A Giovanna só queria algo extremamente íntimo. Sem família nenhuma, sem amigos, só testemunhas obrigatórias do cartório. Foi rápido, 10 minutos. Assinamos papéis, nem festejamos nada depois, nem jantar tivemos. Nem festejamos. Como se isso tornasse tudo perfeitamente aceitável. Como se a ausência de festa grandiosa justificasse automaticamente minha ausência devastadora. E você, Rafael? Olha para dentro de você e responde honestamente. Você realmente queria que eu estivesse lá? Silêncio. Longo. Pesado como chumbo derretido. Sufocante. Eu ouvi ele respirar com dificuldade. Ouvi ruídos indefinidos ao fundo. Uma voz feminina distante, abafada. Com quem você está falando aí? Giovanna. Sempre Giovanna. Sempre controlando. Sempre vigiando. Sempre presente. Mãe, ele abaixou ainda mais a voz, quase inaudível. Eu realmente preciso ir agora. Cliente esperando. A gente conversa direito no sábado, ok? Prometo solenemente, sem falta dessa vez. Rafael, por favor. Prometo, mãe. Sábado de tarde. Vou na sua casa. Só nós dois. Conversamos sobre tudo. Prometo. Desligou abruptamente. Fiquei ali parada, segurando o telefone que esfriava na minha mão, sentindo algo duro e gelado se solidificar dentro do meu peito. Uma certeza cristalina, inescapável. Meu filho estava repetindo frases decoradas, ensaiadas, programadas. Sem pressão. Ela queria algo íntimo. Foi rápido. Ela fica ansiosa. Nada daquilo soava genuinamente como ele. Soava como ela, como Giovanna falando através da boca dele. Sentei no computador velho que Carlos comprou anos atrás. Abri o navegador, mãos ainda tremendo. Pesquisei lentamente.
Sinais claros de manipulação psicológica em relacionamentos amorosos. Página após página. Artigos intermináveis de psicólogos, terapeutas, vítimas. Listas detalhadas de sintomas. Isolamento progressivo da família de origem. Controle absoluto de decisões importantes. Frases ensaiadas e repetidas mecanicamente. Culpa constantemente transferida para as vítimas. Li tudo obsessivamente. Cada sintoma, cada sinal, cada característica descrevia perfeitamente, detalhadamente, exatamente o que vinha acontecendo com Rafael nos últimos 3 anos. Lembrei de amigos antigos do meu filho. Bruno, melhor amigo inseparável desde o 2º ano do colégio. Quando foi exatamente a última vez que os vi juntos? Há quanto tempo Rafael não falava dele nas nossas conversas cada vez mais raras? Procurei o número do Bruno guardado na minha agenda. Liguei. Marquei um café urgente. Quinta-feira de manhã. Ele veio rapidamente, me abraçou forte, apertado. Dona Vera, que saudades enormes! Faz tempo demais! Bruno, quando exatamente você viu o Rafael pela última vez? Ele suspirou fundo, pensativo. Faz bem mais de 1 ano, Dona Vera. Talvez quase 2. Ele meio que sumiu completamente do mapa, sabe? Sempre diz que está muito ocupado. Tentei marcar várias vezes. Ele cancela sempre no último minuto. Ou a Giovana responde diretamente por ele dizendo que ele não pode, que tem compromisso. Ela responde por ele. Controle de comunicação. Isolamento social progressivo e sistemático. Estava tudo nas listas que li. Você sabe que ele casou? Bruno arregalou os olhos, chocado. Casou? Quando? Como? Não recebi convite nenhum. Ninguém recebeu. Só testemunhas anônimas, cartório, semana passada. Ele balançou a cabeça lentamente, incrédulo. Isso não é absolutamente nada parecido com o Rafael que eu conheço desde criança, Dona Vera. O Rafael sempre sonhou com um casamento grande, romântico, família toda reunida, amigos celebrando. Ele dizia que ia ser o dia mais feliz e importante da vida dele inteira. Exatamente. Esse era meu filho verdadeiro. Não o homem que casou escondido, envergonhado, isolado. Capítulo 5. A investigação silenciosa. Na sexta-feira de manhã cedo, liguei para minha amiga Luciana, psicóloga clínica há 25 anos, especializada em terapia familiar e relacionamentos abusivos. Conhecia Rafael desde que ele era bebê, desde que eu e Carlos éramos recém-casados, morando em apartamento minúsculo. Marcamos café em uma padaria aconchegante perto da Universidade Federal, onde ela dava aulas de psicologia todas as terças e quintas. Contei absolutamente tudo, desde a entrada repentina de Giovana há 3 anos até o casamento secreto e devastador. Cada detalhe, cada exclusão pequena, cada comentário venenoso disfarçado de brincadeira inocente. Luciana escutou em silêncio profissional, fazendo anotações mentais, o olhar clínico e atento que eu conhecia tão bem de anos de amizade. Vera, o que você está descrevendo meticulosamente é um padrão absolutamente clássico de isolamento emocional sistemático e abuso psicológico. A Giovana está cortando metódica e sistematicamente todos os vínculos importantes do Rafael. Família inteira, amigos próximos, tradições significativas. É uma forma muito eficaz de controle psicológico. Mas por que alguém faria isso? O que exatamente ela ganha destruindo os relacionamentos dele? Dependência emocional completa. Quando você isola estrategicamente alguém de absolutamente todo mundo que essa pessoa ama profundamente, ela passa a depender exclusiva e totalmente de você. É poder puro. Controle absoluto sobre outro ser humano. Sentei mais ereta, respirando fundo. Então não sou eu sendo dramática. Não é ciúme patológico de mãe. Não é exagero emocional meu. Não. É real. É sério. E extremamente perigoso, porque geralmente a vítima não percebe o padrão. Vai aceitando gradualmente, justificando internamente cada exclusão dolorosa, até estar completamente sozinha, isolada, dependente. O que exatamente eu faço agora? Primeira coisa essencial. Não confronte apenas com emoção pura. Pessoas, sob manipulação intensa, defendem ferozmente o manipulador. Segundo, reúna evidências concretas, documentadas. Terceiro,
Mostre padrões claros, não apenas sentimentos subjetivos. Voltei para casa determinada com um plano estruturado. Abri o laptop. Entrei cautelosamente no Facebook. Pesquisei o perfil público de Giovanna. Poucos posts esparsos. Ela era extremamente discreta online, privacidade máxima. Mas havia comentários antigos em fotos, posts de anos atrás. Uma foto especialmente chamou minha atenção completa. Foto oficial de casamento dela e Rafael no cartório. Postada exatamente 3 dias depois do almoço terrível. Legenda simples e fria. Nosso dia especial. Só nós dois, nosso amor. Corações vermelhos, emojis de aliança dourada. Desci lentamente os comentários. A enorme maioria eram parabéns genéricos, superficiais. Mas um comentário específico me gelou completamente. Paralisou meu coração. Minha filha me excluiu deliberadamente do casamento dela. Dói profundamente até hoje. Todos os dias. Assinado por Helena Martins. Cliquei imediatamente no perfil. Era a mãe biológica de Giovanna, minha consogra. Respirei fundo várias vezes, mãos tremendo. Enviei mensagem privada arriscada. Helena, meu nome é Vera Almeida. Sou sogra da Giovanna também. Podemos conversar urgentemente? Ela respondeu surpreendentemente rápido, em apenas 15 minutos. Vera, eu sei exatamente quem você é. Vi fotos suas, imaginei honestamente que esse dia doloroso chegaria eventualmente. Marcamos videochamada para aquela mesma tarde. Helena tinha aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos naturais, olhos profundamente cansados, tristes. Começou falando devagar, pausadamente, como quem precisava desesperadamente desabafar há muito, muito tempo. Giovanna se relacionou seriamente antes do Rafael. Namoro longo de 4 anos inteiros, morou junto com o rapaz. Ela fez exatamente a mesma coisa terrível. Cortou completamente contato com a gente, com a família inteira. Dizia constantemente que éramos controladores sufocantes, que não respeitávamos minimamente o espaço dela, que precisava de independência. Quando finalmente terminou com aquele rapaz, voltou para casa como se absolutamente nada tivesse acontecido. 2 anos depois, conheceu seu filho Rafael. E com o Rafael foi igual? Exatamente igual. Padrão idêntico. Nos primeiros 6 meses, ela nos apresentou formalmente. Jantamos várias vezes. Rafael era educado, gentil, amoroso. Depois, ela sumiu completamente de novo. Não atende telefone nunca. Não responde mensagem nenhuma. Não aparece em aniversários. No aniversário dela, ano passado, mandei presente caro, escolhido com carinho. Foi devolvido lacrado. Quando soube que ia casar, implorei de joelhos para ir, para estar presente. Ela disse friamente que não queria família por perto. Eu chorei muito, Vera. Chorei dias inteiros. Minha única filha. Meu coração apertou dolorosamente. Não era pessoal contra mim. Não era algo que fiz errado. Era um padrão destrutivo. Giovanna fazia isso sistematicamente com todo mundo. Isolava, controlava, excluía, destruía vínculos. E Rafael era apenas mais uma vítima inocente. Helena, podemos tentar conversar com os ex-sogros dela também? Os pais do namorado anterior? Ela hesitou visivelmente. Posso tentar encontrar contato, mas eles ficaram extremamente magoados. Não sei se vão querer reviver isso. Precisamos tentar urgentemente, pelo bem do meu filho. E da sua filha também. Ela precisa de ajuda profissional. Ela concordou emocionada. Naquela mesma noite, ela me enviou o contato telefônico de Marcos e Paula, pais do ex-namorado da Giovanna. Liguei nervosa no dia seguinte pela manhã. Eles confirmaram tudo detalhadamente. Isolamento gradual e sistemático. Exclusão cruel de família inteira. Controle total absoluto sobre decisões importantes. Até que o filho deles finalmente percebeu a manipulação e corajosamente terminou o relacionamento. Eu tinha evidências sólidas agora. Documentadas. Padrão claro. Agora precisava de estratégia cuidadosa para confrontar sem destruir. Reas. Capítulo 6. Confronto com dignidade. Sábado à noite. 20 horas. Restaurante italiano elegante no centro de Florianópolis. Mesa discreta no canto mais reservado. Reservada cuidadosamente para 3 pessoas. Luz baixa e intimista.
música suave instrumental ao fundo, velas pequenas tremulando. Escolhi muito propositalmente um lugar neutro, público, movimentado. Não queria emoções explodindo violentamente dentro de casa. Precisava desesperadamente manter controle emocional. Rafael e Giovanna chegaram pontualmente juntos. Ela elegantemente vestida de vestido preto justo, cabelo perfeitamente preso em coque, maquiagem impecável. Sorriso educado automaticamente colado no rosto. Rafael evitava cuidadosamente meu olhar direto. Sentamos em silêncio tenso. Pedimos vinho tinto. Esperamos os aperitivos chegarem. Conversa superficial forçada. Clima estranhamente quente para maio. Trabalho estressante. Trânsito caótico. Eu respirava profunda e metodicamente, contando mentalmente os segundos. Luciana havia me orientado claramente. Seja absolutamente direta, mas mantenha calma. Mostre fatos documentados, não acusações emocionais. Quando o garçom finalmente se afastou discretamente, comecei firme. Giovanna, preciso fazer uma pergunta direta. Por que você também excluiu deliberadamente seus próprios pais do seu casamento com o Rafael? O sorriso dela desapareceu instantaneamente. Rosto endureceu. Rafael levantou bruscamente a cabeça, olhos arregalados, completamente surpreso. Como você sabe disso? Voz dela gelada. Conversei longamente com sua mãe, Helena. Ela está profundamente destruída, assim como eu estou. E também conversei detalhadamente com Marcos e Paula, pais do seu ex-namorado de 4 anos. Eles contaram que você fez exatamente a mesma coisa terrível com eles também. Padrão idêntico. Giovanna ficou visivelmente vermelha. Mãos fechadas em punho. Isso não é absolutamente da sua conta, Vera. É sim, completamente. Porque você está fazendo precisamente o mesmo com meu filho agora. Isolando ele metodicamente de mim, dos amigos próximos, da família inteira. Cortando sistematicamente todos os vínculos dele. E eu preciso entender exatamente por quê. Você não entende nada da nossa vida. Casamento é nosso, exclusivamente nosso. Nós decidimos sozinhos quem vai ou não. Rafael. Virei completamente para meu filho. Ele estava visivelmente pálido. Você realmente, genuinamente queria casar sem mim presente? Olha diretamente nos meus olhos e diga honestamente. Ele abriu a boca tremendo. Fechou. Olhou rapidamente para Giovanna. Olhou para mim. Seus olhos encheram completamente de lágrimas brilhantes. A voz dele quebrou dolorosamente. Eu queria você lá, mãe. Muito. Queria demais. Giovanna o interrompeu agressivamente. Rafael, a gente conversou exaustivamente sobre isso. Você concordou plenamente comigo. Não. Ele balançou a cabeça violentamente. Lágrimas caíam livres agora, molhando o rosto. Eu não concordei realmente. Você disse categoricamente que seria melhor assim. Você disse que sua mãe deixava você terrivelmente ansiosa, que convidar família ia criar expectativa insuportável, pressão esmagadora. Você disse que depois a gente explicava calmamente. Mas eu queria ela lá. Eu sempre quis. Desde criança sonhei com isso. Minha garganta apertou dolorosamente. Segurei firme no copo de vinho para mãos não tremerem. Giovanna, você tem problema sério de controle. Você corta sistematicamente vínculos de quem você supostamente ama porque tem medo patológico de perder controle absoluto. Fez isso com sua própria família, com a família inteira do seu ex, está fazendo com a minha agora. Isso não é amor verdadeiro. É prisão psicológica. Ela se levantou bruscamente, violentamente. Cadeira raspou ruidosamente no chão. Não vou ficar aqui ouvindo essas acusações absurdas. Vamos embora agora, Rafael. Ele não se mexeu nem um centímetro. Olhou para ela intensamente. Olhou para mim. Ficou firmemente sentado. Rafael! Ela elevou significativamente a voz. Várias pessoas nas mesas próximas olharam discretamente. Giovanna, senta aqui. A voz dele saiu surpreendentemente firme, decidida. Por favor, precisamos conversar sobre isso. Ela sentou rigidamente, furiosa, corpo inteiro tenso. Respirei fundo concentradamente. Era exatamente a hora certa de plantar a semente necessária. Vocês dois têm escolhas importantes a fazer agora. Rafael,
Você precisa decidir conscientemente se quer continuar sendo progressivamente isolado de absolutamente todo mundo que te ama genuinamente. Giovanna, você precisa decidir honestamente se quer buscar ajuda terapêutica profissional ou continuar sistematicamente destruindo relacionamentos importantes. E eu também tenho minhas escolhas. Não vou jamais aceitar desrespeito deliberado. Mas minha porta está completamente aberta para meu filho. Sempre. Eternamente. Silêncio absolutamente pesado. Tenso. Sufocante. O garçom trouxe a entrada. Ninguém tocou na comida fumegante. Se você já foi cruelmente excluída de momento importante por familiar, comente sua história e se inscreva para ver o desfecho completo, porque essa história é fundamentalmente sobre reconstrução dolorosa, não destruição definitiva. Capítulo 7. Os limites necessários. Segunda-feira de manhã, 9 horas. Consultório aconchegante da Luciana. Luz natural suave entrando pela janela ampla, poltronas extremamente confortáveis, cheiro delicado de lavanda perfumando o ar. Sentei nervosa com um bloco de notas grande no colo. Luciana sentada do outro lado, óculos na ponta do nariz, me observando atentamente com atenção profissional. Vera, você fez exatamente o certo. Confrontou com dignidade absoluta. Agora precisa urgentemente estabelecer limites claros e firmes. Mas como exatamente? Tenho medo terrível de perder meu filho completamente de vez. Limites saudáveis não são muros intransponíveis. São pontes funcionais com regras claras. Você define cuidadosamente o que aceita e o que absolutamente não aceita. E mantém firmemente a porta aberta para quem respeitar genuinamente essas regras. Passamos 2 horas intensas construindo meticulosamente um plano detalhado. No final, eu tinha uma carta completa, não endereçada para Giovanna, para Rafael, porque ele precisava desesperadamente entender que amor verdadeiro de mãe não é controle sufocante, mas também definitivamente não é capacho descartável. Cheguei em casa determinada. Sentei no computador velho. Digitei muito devagar, escolhendo meticulosamente cada palavra com extremo cuidado. Rafael, meu filho eternamente amado. Eu te criei praticamente sozinha nos últimos 8 anos terríveis. Vi você crescer, se formar, se tornar homem íntegro. Sempre respeitei profundamente suas escolhas. Sempre apoiei incondicionalmente seus sonhos maiores. Mas respeito genuíno é via dupla obrigatória. Não aceitarei mais ser sistematicamente excluída da sua vida. Não aceitarei mais cancelamentos sem explicação honesta, datas importantes esquecidas, tradições familiares abandonadas sem conversa. Sou sua mãe. Sempre serei. Mas não serei tratada como descartável. Minha porta está aberta. Sempre estará. Para você. Sempre para você. Incondicionalmente, mas com condições claras, honestidade absoluta, presença real, respeito mútuo. Se você escolher continuar me afastando deliberadamente, vou respeitar sua decisão, mas vou sofrer profundamente. E você precisa saber disso, carregar isso. Te amo mais que tudo neste mundo, mas me amo também, e não vou desaparecer silenciosamente da minha própria vida. Mãe, imprimi cuidadosamente. Coloquei em envelope branco. Entreguei pessoalmente no escritório dele na quarta-feira de tarde. A secretária, Júlia, me reconheceu imediatamente, sorriu com carinho genuíno. Dona Vera, quanto tempo! Que saudades! Deixo na mesa dele agora mesmo. Agradeci emocionada. Saí rapidamente antes que ele me visse, antes que minhas lágrimas caíssem. Naquela mesma noite, comecei a investigar mais profundamente. Liguei para a prima do Rafael, Camila, filha do meu cunhado. Não falávamos há longos meses. Ela atendeu visivelmente surpresa, mas feliz. Tia Vera, que saudade enorme! Tudo bem com a senhora? Camila, querida, quando você viu o Rafael pela última vez? Silêncio pensativo. Faz muito tempo, tia. Mais de ano inteiro, acho. Por que está perguntando? Ele casou, sem avisar absolutamente ninguém da família. O quê? Ele casou? Como assim sem avisar ninguém? Contei tudo detalhadamente. Camila ficou visivelmente chocada, indignada. Então,
disse algo que me gelou completamente. Tia, tem uns 2 anos completos que ele não vem mais nos encontros da família. Sempre tem desculpa pronta. Sempre é a Giovana que manda mensagem avisando que ele não pode ir. Eu até comentei várias vezes com minha mãe que achava extremamente estranho, que não parecia o Rafael que a gente sempre conheceu. Liguei metodicamente para mais 3 primos distantes. Mesma história exata. Todos progressivamente afastados, gradualmente, sistematicamente. Convites educados recusados, mensagens carinhosas não respondidas. Sempre Giovana no meio, sempre com justificativas aparentemente razoáveis, plausíveis. Rafael está muito cansado do trabalho. Ele tem compromisso importante. Ele prefere ficar em casa descansando. Marquei reunião familiar urgente. Sábado seguinte. Churrascaria tradicional. Sem Rafael, sem Giovana, só família sanguínea, tios, primos de todos os graus, sobrinhos. 16 pessoas ao todo. Contei absolutamente tudo com detalhes. Cada um compartilhou experiências dolorosamente similares. Todos tinham sido sistematicamente afastados. Ninguém havia conscientemente percebido o padrão claro até eu juntar meticulosamente as peças espalhadas. Meu cunhado, Jorge, irmão mais novo do Carlos, bateu forte na mesa de madeira. Isso é completamente inaceitável, Vera. Rafael é nosso sangue. Vamos fazer uma intervenção familiar imediata. Calma, Jorge. Eu segurei firmemente o braço dele. Não com raiva descontrolada, com amor verdadeiro. Vamos mostrar calmamente a ele que todos nós tentamos repetidamente. E fomos sistematicamente bloqueados. Ele precisa ver claramente o padrão inegável. Montamos um dossiê completo. Prints de mensagens não respondidas. Convites formais recusados. Tentativas de contato bloqueadas. Datas importantes esquecidas. Padrão absolutamente claro, cristalino, inegável. Rafael precisava urgentemente ver isso, com seus próprios olhos abertos. Capítulo 8. A intervenção familiar. Domingo à tarde. Exatos 15 dias após o confronto tenso no restaurante italiano. Rafael concordou em vir na minha casa, sozinho. Giovana tem compromisso de trabalho inadiável, ele disse por mensagem. Não perguntei se era verdade absoluta ou desculpa conveniente. Não importava mais. Ele chegou pontualmente às 3. Olheiras profundas fundas, rosto visivelmente cansado, emagrecido. Me abraçou apertado, forte, demorado. Oi, mãe. Voz embargada. Preparei café fresco. Sentamos na varanda tranquila. Brisa fresca agradável de março. Cheiro intenso de jasmim no ar. Filho, preciso urgentemente te mostrar uma coisa importante. Abri o laptop lentamente. Dossiê meticulosamente completo. Comecei pelos primos. Mensagens carinhosas enviadas para Rafael nos últimos 2 anos completos. Convites sinceros para aniversários, churrascos familiares, encontros casuais. Dezenas e dezenas delas. Não respondidas. Ou respondidas friamente por Giovana. Rafael não pode ir. Ele está extremamente cansado. Tem compromisso profissional inadiável. Rafael franziu a testa confuso. Eu não vi muitas dessas mensagens, mãe. Quem tem acesso completo ao seu celular constantemente? Ele ficou em silêncio absoluto, entendendo lentamente. Mostrei tentativas persistentes do Bruno. Melhor amigo inseparável. Mensagens semanais nos primeiros meses após Giovana entrar definitivamente na vida dele. Depois, mensais. Depois, esporádicas. Depois, silêncio total. Sempre sem resposta adequada. Ou com respostas extremamente frias, monossilábicas, distantes. Mãe, eu juro solenemente que não vi muitas dessas todas. Quem gerencia ativamente suas redes sociais inteiras? Silêncio pesado novamente. Mostrei minhas próprias tentativas desesperadas. Ligações telefônicas não atendidas. Mensagens respondidas horas depois, sempre curtíssimas. Cancelamentos de última hora sem explicação. Aniversários completamente esquecidos. Natal passado sozinha. 3 anos inteiros de afastamento gradual, meticulosamente documentado. Rafael começou a chorar silenciosamente. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto machucado. Ela sempre diz categoricamente que vocês não gostam dela.
que criticam constantemente, que fazem ela se sentir terrivelmente mal, rejeitada. Rafael, olha cuidadosamente essas mensagens todas. Onde exatamente tem crítica? Onde tem rejeição cruel? São convites amorosos? São saudades? São, quando podemos nos ver, absolutamente nada mais. Ele cobriu o rosto com as mãos, tremendo. Soluçava agora. Eu sou um idiota completo. Como eu não percebi nada? Abracei meu filho apertado, forte, como não fazia há longos meses. Ele se desfez completamente nos meus braços, chorando como criança pequena, como fazia quando o pai morreu repentinamente. Você não é idiota. Você foi manipulado psicologicamente por alguém que você ama profundamente. É completamente diferente. Mostrei as conversas detalhadas com Helena, mãe da Giovanna, com Marcos e Paula, pais do ex-namorado dela. Padrão absolutamente idêntico. Isolamento sistemático. Controle total absoluto. Ela precisa urgentemente de ajuda profissional, filho. Terapia séria. E você também precisa. Ele assentiu, ainda chorando copiosamente. Quando eu era criança pequena, eu dizia sempre que no meu casamento você ia estar na primeira fila. Lembra disso, mãe? Lembrava perfeitamente. Claro que lembrava. Cada promessa inocente, cada palavra doce, cada momento sagrado entre nós. Eu traí essa promessa de criança, mãe. Te traí terrivelmente. Não. Você foi enganado, manipulado, completamente diferente. Ele levantou a cabeça devagar, olhos vermelhos inchados, rosto completamente molhado. O que exatamente eu faço agora? Enfrenta honestamente. Conversa com ela. Honesto, cru, direto. E decide conscientemente se quer continuar nesse casamento com ajuda profissional obrigatória ou se quer sair completamente. E se eu escolher ficar com ela? Então, com limites inegociáveis, terapia de casal obrigatória, terapia individual para ela, respeito total à família, sem mais isolamento, sem mais manipulação psicológica. E se ela recusar completamente? Segurei o rosto dele gentilmente entre minhas mãos. Então você escolhe definitivamente, ela ou sua sanidade mental. Porque amor verdadeiro não aprisiona, filho. Amor verdadeiro liberta completamente. Ele ficou até tarde da noite. Conversamos por horas inteiras. Sobre o pai, sobre infância feliz, sobre os últimos 3 anos dolorosos perdidos. Sobre como reconstruir cuidadosamente. Juntos. Com ou sem Giovanna. Mas juntos sempre. Capítulo 9. Reconstrução com respeito. 3 meses depois. Junho. Inverno começando suavemente em Florianópolis. Céu pesado cinza, vento frio cortante, cheiro característico de lenha queimando nas casas vizinhas. Rafael toca a campainha. Traz sacola de pão de queijo quentinho. Sozinho. Abre a porta com a chave que nunca devolveu, porque eu nunca pedi de volta. Oi, mãe! Sorriso largo, genuíno, verdadeiro. O mesmo sorriso radiante de quando tinha 10 anos. Sentamos na cozinha familiar, café passado na hora. Brigadeiros que fiz ontem, porque sei que ele adora desde pequeno. Ele me conta animadamente sobre a semana. Projeto novo desafiador no escritório. Cliente extremamente difícil. Prazo apertadíssimo. Conversa real, profunda, genuína, como fazíamos antes. Giovanna começou terapia individual. Ele diz, mordendo o pão de queijo. 2 vezes por semana. Está sendo muito difícil para ela processar tudo. E para vocês dois? Terapia de casal também. Toda quinta-feira. Dr. Maurício, psicólogo excelente que você indicou. Ele é muito bom, direto, honesto. Não passa a mão na cabeça de ninguém. E está ajudando realmente? Rafael suspira fundo. Está. Devagar. Dolorosamente devagar. Ela admitiu finalmente que tem problemas sérios de controle, que aprendeu isso na infância difícil, família muito rígida e controladora, que usa a exclusão como mecanismo de defesa automático. Está doendo muito desconstruir isso, mas está genuinamente tentando. E você? Terapia individual para mim também. Toda terça-feira. Trabalhando minha própria parte nesse processo. Porque aceitei ser manipulado. Porque não defendi você antes. Muita culpa ainda. Pego a mão dele firmemente.
Culpa não constrói absolutamente nada, filho. Ação constrói. Ele sorri genuinamente. O Dr. Maurício diz exatamente a mesma coisa. Giovanna não vem nos jantares mensais ainda. Rafael vem sozinho. É o limite que estabelecemos claramente. Ele precisa ter espaço para a família sem ela presente constantemente. Não é punição cruel. É reconstrução cuidadosa de vínculo que foi deliberadamente quebrado. Um dia talvez ela participe, mas quando estivermos prontos, todos nós. Bruno voltou a fazer parte ativa da vida dele. Jogo de futebol todo sábado, cerveja depois, risadas genuínas, amizade recuperada. Camila e os primos também. Churrasco mensal na casa do meu cunhado Jorge. Rafael vai, participa, está presente. No mês passado, Dia dos Pais, ele levou flores frescas no túmulo do Carlos. Me ligou de lá. Oi, mãe. Estou aqui com o pai, contando para ele sobre tudo, sobre como quase perdi você, sobre como estou consertando. Chorei. Lágrimas boas dessa vez. Semana passada, ele me perguntou: Mãe, posso te pedir uma coisa? Claro, filho. Posso trazer a Giovanna para jantar aqui? Ela quer conversar com você, pedir desculpas. De verdade. Hesitei longamente. Depois aceitei. Ela vem sábado. Veremos. Hoje, tomando café, ele diz algo que me emociona profundamente. Sabe o que eu aprendi nesses 3 meses intensos? O quê? Que ser mãe não é ser dona, mas também não é ser descartável. E que amor de verdade respeita limites dos dois lados. Eu te respeito, mãe. Finalmente. De verdade. Abraço meu filho, meu menino, meu homem, reconstruído. Não perfeito, mas presente. E isso basta completamente. Porque no final, família não é quem nunca machuca. É quem reconhece que machucou e escolhe consertar. É quem estabelece limites e os respeita. É quem ama com verdade, não com prisão. Rafael saiu há pouco. Prometeu voltar domingo. Traz Giovanna. Conversaremos. Talvez chore, talvez seja difícil, mas é um passo. E passos, por menores que sejam, constroem caminhos. Olho pela janela. Sol tímido rompendo as nuvens. Cheiro de café ainda no ar. Telefone que agora toca. Mensagens que são respondidas. Casa que não é mais vazia. Aprendi que reconstrução não apaga a dor. Apenas ensina a conviver com cicatrizes. E está tudo bem. Porque cicatrizes provam que sobrevivemos, que lutamos, que não desistimos. E eu não desisti. Do meu filho, de mim, da nossa família. Curta se você acredita em limites saudáveis em família e ative o sininho para mais histórias de reconstrução, porque todos merecemos segundas chances, quando elas vêm com respeito.